Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online, a EBD bem pertinho de você. Eu sou o presbítero Gastone e estou convosco para mais uma pré-aula de adolescentes e, neste caso, lição de número 13. Lição esta que tem por título O Valor do Conhecimento e da Sabedoria. Você sabe que essas pré-aulas elas são gravadas com bastante antecedência, então não temos ainda as lições do próximo trimestre. Mas certamente, quando essa lição chegar para você, você já vai ter aí à sua disposição o conteúdo do próximo trimestre. E é interessante que nessa lição de número 13, você possa já trazer para os seus estudantes qual o próximo trimestre e fazer aquela introdução maravilhosa. Lembrando que essa lição, a que encerra o trimestre, ela tem suma importância, porque é nessa lição que você faz o resgate das outras lições. É claro que você pode ir alternando, porque foram lições maravilhosas, como vivendo como filhos de Deus, compreendendo o que é o amor próprio, cuidando de si por dentro, aprendendo a fazer boas escolhas, o caráter cristão e tantas outras maravilhosas. Semana passada estivemos comentando com vocês sobre temos uma missão no mundo. A anterior falamos sobre honrando o Criador, cuidando da natureza. Então, lições estas que foram maravilhosas nesse trimestre e que vocês podem alternando e buscando aquelas lições que foram marcantes. E eu ainda vou mais além. Você pode fazer uma pesquisa com o seu aluno, perguntando que lição marcou mais. E aí vai vendo com os alunos quais foram as lições que mais marcaram e o que foi de fato na lição que marcou. Que às vezes pode ter sido uma proposta diferente que você levou para os alunos e isso chamou mais a atenção dele. Como, por exemplo, na lição de número 11, a proposta que vocês tiveram foi de fazer cartazes e ir lá para frente da congregação pedindo ao povo conscientização para cuidar do meio ambiente, para cuidar do planeta, para salvar a natureza, tá? Então, assim, essas propostas às vezes marcam o aluno de uma forma tal que a gente nem percebe, mas que ele traz esse retorno quando é questionado. Então, vai perguntando aí que lição que mais marcou, até mesmo você. Então, qual foi a lição que mais marcou o professor, que mais marcou pedagogicamente a sua aula? Então, foi porque passou a semana estudando mais, foi porque teve mais feedback do aluno, foi porque teve maior retorno financeiro aí da direção da escola para poder fazer alguma coisa. Foi a lição que chegou a ter uma música que combinasse com o título da lição. Então, você pode fazer também essa retrospectiva e a autoavaliação da sua postura como professor, como mediador de conhecimento, tá bom? Então, nós temos aqui, nesta lição que encerra o trimestre, leitura bíblica. Ela nos leva para Daniel, capítulo de número 1, versículo 3 a 7 e 17 a 20. Nós vamos falar de conhecimento e de sabedoria. Você poderia trazer para os seus alunos já conceitualmente a diferença entre conhecimento e sabedoria. É interessante, professor, e você pode até questionar com os seus alunos sobre... Tem muitas pessoas que têm várias formações acadêmicas, mas eles são tão brutos, tão arrogantes. E já trazer isso para o seu aluno, que muitas vezes o fato de ter muito conhecimento, de ter muita gnose, de ter muita coisa na cabeça, não necessariamente reflete isso no bom caráter, lição que vocês já viram. Reflete isso no amor próprio, lição que vocês já viram. Tem tanto conhecimento, mas não consegue lidar com o outro, não consegue ter empatia, não consegue ter misericórdia, não consegue se colocar, ver-se na situação do outro, tá? Então, ter conhecimento e sabedoria são coisas diferentes.
você pode trazer esses conhecimentos, essa parte conceitual de conhecimento e de sabedoria, mostrar a diferença que existe entre elas e de uma forma prática, em que a sabedoria é a prática desse conhecimento. Ele não fica na teoria, ele não fica de forma que não possa ser visualizado. Tá? Então, a sabedoria, ela é visualizada, tá bom? E aí a gente vai ver muito isso no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, que traz para a gente muitos conceitos de sabedoria. Entre eles, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, a gente precisa temer. E quem teme mostra isso na prática. Quem teme é sábio. Não é? Então, o livro de Jó também traz isso, mas não é muita proposta para a gente trabalhar Jó. A proposta é mais trabalhar no livro de Daniel e, é claro, está sempre aqui abordando Provérbios. Até porque a mensagem que a gente traz para hoje é que é o Senhor quem dá sabedoria, a sabedoria e o entendimento vem dele. Provérbios, capítulo 2, versículo de número 6. Então, a gente já tem aqui que o livro de Provérbios vai ser bem utilizado. Né? Vocês vão percebendo aí nos tópicos que nós teremos vários textos em Provérbios citados. Então, só na primeira página aqui eu já estou vendo, ó, Provérbios 2, Provérbios 9, Provérbios 4, tá? Então, a gente tem vários textos em Provérbios sendo citados. Então, é interessante que você explore isso, tá bom? Mas vamos lá, voltando aqui, antes de entrar na lição propriamente dita. Objetivos da lição. Ô, irmão Gastone, por que o senhor chegou até a última lição sempre lembrando dos objetivos? É que nós, professores, não podemos perder de vista os objetivos da lição. Quando eu vou para o título da lição, vou para o texto, vou para os desmembramentos e não lembro dos objetivos, eu posso me perder, posso me empolgar mais no primeiro tópico, posso me empolgar mais no segundo, posso divergir totalmente do terceiro, mas quando eu atento para o objetivo, eu tenho um norte para atingir. Objetivo 1, mostrar que Deus é a fonte e doador de sabedoria, da sabedoria e do conhecimento, tá? Deus. Isso por quê? Porque muitos adolescentes, e aí a gente tem que bater nessa tecla, muitos adolescentes estão na fase dos questionamentos e não aceitar respostas simples, curtas às vezes, respostas que às vezes não têm sentido. Por quê? Porque sim, para adolescente isso não satisfaz. Então é necessário trazer respostas satisfatórias. Só que muitos adolescentes, eles estão ainda nessa formatação de sua personalidade, já vão pensando que são alguma coisa, porque estão tirando aí suas notas 8, 9, 10 na escola, porque são exemplos aí na escola bíblica dominical, conseguem memorizar textos muito rápidos. Tá? Então, você pega, por exemplo, aí, na sua congregação, irmãos para citar jogral, vão passar 2, 3 meses ensaiando, ainda erra no dia. Você pega adolescente, dá o material para eles ensaiarem uma semana, no domingo aí da festividade, ó, jogral tinino. Por quê? Poder de memorização fora do comum. Mas não é porque tem esse poder de memorização fora do comum que isso reflete em si no conhecimento e muito menos na sabedoria. Até porque conhecimento está associado a saberes. E existem vários tipos de saberes. Saberes didáticos, saberes informáticos, vários tipos de saberes, tá? Então, a gente vai trabalhar com esses saberes, com esses conhecimentos, mas mostrar para esses alunos que muito mais do que conhecimento, devemos buscar sabedoria, tá bom? Poderíamos até, nessa lição, estar abordando sobre o rei Salomão. Mas aqui é abordado o livro de Daniel. Permita voltar para os objetivos, já que eu citei somente o primeiro. Segundo objetivo, demonstrar o valor que as escrituras dão à sabedoria.
Terceiro, ensinar que todo conhecimento e talento humano podem ser úteis na obra de Deus. Então, muitas pessoas são talentosas, têm muito conhecimento e todo esse conjunto pode ser muito útil na obra de Deus, inclusive usando os próprios adolescentes nesta obra. Olha, vamos voltar aqui. O texto que nós temos, Daniel, capítulo de número 1, vocês podem trabalhar rapidamente o contexto de Daniel. Daniel vem com os cativos para a Babilônia, então sai de Judá, é trazido para a corte, isso porque Daniel e mais alguns outros jovens eram dotados de conhecimento, até então não se sabia que Daniel era sábio, mas que tinha conhecimentos. A gente vai ver que Daniel era sábio, porque na prática desse conhecimento a gente percebe o quanto Daniel era diferente. Enquanto muita gente tinha conhecimento e queriam interpretar sonhos a seu bel prazer, Daniel fazia questão de perguntar ao Deus Altíssimo. Então, a gente vai percebendo que ter conhecimento e sabedoria são coisas distintas. Justamente a partir do versículo de número 3, nós vamos ter um texto aí em que ele vai mostrando sabedoria. Sabedoria primeiro começa quando ele chega na Babilônia e pede a Aspenaz, chefe dos eunucos, que não se submetesse a comer a comida dos caldeus, mas algo que não houvesse nenhum problema de contaminação com os seus princípios judaicos. Então, ele já começa por aí. Ele poderia, juntamente com outras pessoas, dizer, não, com o conhecimento que eu tenho, vou comer, faço aqui alguma coisa, ninguém vai perceber, não vou me associar à cultura dos caldeus, mas ele sabiamente, olha, conhecimento colocado em prática, sabiamente, conversa com quem está à sua frente, a sua liderança, a forma de falar muda muito. Vocês já perceberam que às vezes alguém está precisando de alguma coisa e vai pedir praticamente afrontando? Não vai conseguir. Faltou sabedoria, tá? Então é conhecimento colocado em prática. E aí, ó, quem está precisando pede, e pede de uma forma que aquele que tem o poder de dar vai conceder, tá bom? Aqui então a gente começa com Daniel. O capítulo 1 de Daniel é interessante que começa lá por volta do ano 605 a.C. Vocês não precisam entrar nesses detalhes, mas apenas para saber que neste capítulo, do capítulo 1 para o capítulo de número 2, há um avanço aí de tempo enorme. O capítulo 2, por exemplo, já acontece no ano 553 a.C. Então, há uma variação enorme aí de um capítulo para o outro. Por quê? Por que, de fato, fazer essa correlação? É que Daniel aqui é jovem. Daniel ainda é adolescente. E mesmo com a cabeça de adolescente, já sabia o que queria. Já sabia a quem pedir, já sabia quem adorar, já sabia a quem orar. Então, Daniel aqui já era um moço em que o seu caráter de judeu, o seu caráter de adorador a Jeová era totalmente diferente de muitos dos adolescentes que nós temos hoje, que ainda estão em formatação. Quer ver uma coisa? Dos nossos adolescentes que chegam na universidade antes de completar 18 anos. Um desmantelo quando chega lá. Aí faz assim, foi a universidade que desviou o menino. Não. Foi porque ele ainda não tinha o seu caráter cristão formado. E quando chegou lá, não estava pronto para enfrentar as coisas difíceis que tem na universidade, tá bom? Então, eu faço questão de trazer essas coisinhas, porque os irmãos sabem que eu sou professor, de vez em quando estou
estou ali na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e vejo algumas coisas. Então é necessário entender que o nosso adolescente precisa ter sabedoria. E aí, o nosso tempo já extrapolou, apenas para fechar. Primeiro, trazer que Deus é a fonte da sabedoria. No tópico 2, mostrar o valor da sabedoria. Que valor tem? É monetário? É em real? É em dólar? Que valor tem? Que significado tem a sabedoria? Tem valor, e é claro, este valor é qualitativo. Terceiro e último tópico, o propósito do conhecimento. Normalmente, quando nós estamos tratando de literatura que vai falar conhecimento e sabedoria, primeiro vem o conhecimento, depois vem sabedoria, normalmente. Aqui na lição foi feito o contrário. Primeiro veio sabedoria e depois conhecimento. Aborde isso da melhor maneira possível, professor. E, é claro, traga para os seus adolescentes que, como disse aqui o nosso comentarista, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento e as capacidades técnicas que venhamos a possuir devem ser consagradas ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente nesse trimestre. Fecha aí esse trimestre com uma canção, pede para a direção da escola lhe oportunizar aí uns minutinhos para junto com os seus adolescentes fazer algo diferente, tá? Uma confraternização, um bolinho, seja o que for, faça algo marcante para que os seus alunos continuem sempre com desejo de estar na Escola Bíblica Dominical. Lembre-se de apresentar a primeira lição do primeiro trimestre de 2023 e deixá-lo com um gostinho de quero mais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se puder, se inscreva no canal da igreja, curta, compartilhe, faça com que um outro professor tenha acesso a este material. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.